não foi da morte de Deus, foi de briga no sertão, meu filho, dos tiros que os jagunços deu. Meu filho, tua mãe morreu, não foi da morte de Deus. Bendita e louvada seja Curando em 10 no igrejas, céu a divina sem santo padroeiro, Antônio das Mortes, matador de cangaceiro, matador, matador, matador de cangaceiro, matador, matador, matador de cangaceiro, matador, matador, matador de cangaceiro, matador de cangaceiro. Matador de cangaceiro, matador, matador, matador de cangaceiro. Da morte do Monte Santo, sobrou Manuel vaqueiro, por piedade de Antônio, matador de cangaceiro. A história continua, preste lá mais atenção. Andou Manuel e Rosa nas veredas do sertão, até que um dia, pelo sim, pelo não, entrou na vida deles Curisco, o diabo de Lampião. Lampião e
Pensava que nunca morria. Morrer na boca da noite, Maria bonita, ao romper do dia. Lampião e Maria Piada? bonita, pensava. Você conhece Glauber Rocha? Viu, Maurílio? Ninguém conhece. Tá começando mais um Choque de Cultura, programa cultural com os maiores nomes do transporte alternativo do país, sempre falando sobre cultura, e hoje, Glauber Rocha! Ai, que emoção! Eu discordo, eu achei o Marcelo a cara daquele carinha, o cinéfilo cult. Por um momento eu pensei, nossa, é a cara do Marcelo. Não, nada a ver isso aí não tem nada a ver comigo, não. Quando você tinha deixado a barba maior, a cara, assim, qualquer homem barbudo poderia parecer ele. Bom, pessoal, boa tarde a todos aí, a todas. Sejam bem-vindos ao novo ano aí que está se começando, né? Tá certo que é um encontro remoto ainda nosso, né? Mas acho que a Tamile podia entender que as pessoas têm que estar bem vestidas em casa também, né? Não pode, assim, não é, isso aqui não é casa da mãe Joana. Não é bagunça. Não é Isso não bagunça, é bagunça, cara. Isso é sala de aula. Meu grupo de pesquisa, assim, não é uma aula, mas o grupo de pesquisa então tem que ter um mínimo de seriedade aqui. Não pode vir de terno? Na condição dos trabalhos, não. Professor. Terno é coisa de advogado. Sejam bem-vindos e bem-vindas aí. Vamos dar início ao nosso... retornar aqui, né? Nosso grupo de pesquisa, nosso grupo de discussão. O pessoal, o nosso coordenador sugeriu uma coisa muito interessante, que é discutir os grandes clássicos do cinema nacional, e vai ser bom revisitá-los aí, né, ao longo desse semestre. Espero que todo mundo goste, né? Não sei quem já assistiu o filme ou não, quem já de alguma forma pegou aquele roteirinho lá que o pessoal passou, se já viu algum, mas hoje é o dia de discutir uma pancada, um soco no estômago chamado Glauber Rocha, né? E um dos filmes mais interessantes dele. Então, não sei. Quer falar alguma coisa, Matheus? Você que dá as boas-vindas ao pessoal também. Boas-vindas, pessoal. Tudo certo? Cara, eu tô fazendo isso toda aula, velho. Tipo, eu tô parecendo narrador, sabe? De co-apresentador de alguma coisa, sei lá. Bem-vindo de volta, vocês. Muito bom ver carinhas usuais e também carinhas novas aqui, viu? Esse semestre será dedicado ao cinema brasileiro, né? A pérolas escondidas do cinema brasileiro. O cinema brasileiro é muito subvalorizado. Falta verba, né? Como o videozinho introdutório aqui meio que mostrou. Sempre para o cinema brasileiro, sempre falta uma verba, mas o Glauber é genial, assim, tipo, eu já conheci algumas obras do Glauber e, meu, é aquilo mesmo, né? Com uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, você sai gravando e foi. E eu não conhecia esse filme do Glauber, por incrível que pareça, eu nunca tinha assistido ele. Fui assistir ele e achei ele muito legal. Achei assim, tipo, fora de tudo que eu já tinha visto, assim, de cinema brasileiro, assim, meio... Cara, não sei, o que vocês acham aí? Vamos começar por quem? Eu escolho? Alguém se habilita?
A Rosilda falou assim, eu quero. Brincadeira, Rosilda. Isa, você quer começar, Isa? Você que é boa nisso? Ué, começa com você, caramba. Você é sempre boa nisso. Tá bom, gente. Começa aí, porque eu vou falar por último, porque eu tenho muitas anotações. Então... Tem as minhas aqui, tá bom? Mas, enfim. Esse filme eu assisti 2 vezes porque eu não entendi ele. Assim, eu não entendi uma parte do filme dele. Eu assisti no final de semana, só que tinha algumas cenas do filme que me deixaram um pouco confusa, porque aparentemente não fazia muito sentido. Tipo assim, alguns pedaços de cenas que pareciam que não estavam ligados um ao outro, que assim, não era uma história linear, que falava assim, nossa, começo, meio e fim faz sentido. Principalmente quando o Curiço apareceu, que eu vi ele na foto do pôster, eu pensei, é o principal, vai aparecer no começo do filme, né? Mas ele só apareceu na metade para o fim. Mas assim, sobre o filme, eu achei muito legal. Sim, foi uma experiência muito estranha, porque eu nunca tinha visto um filme brasileiro preto e branco na minha vida. Eu nunca tinha experienciado produções brasileiras dessa forma. Então, foi uma experiência muito legal. Eu gostei. E sobre o filme, assim, eu fiz algumas interpretações, não sei se elas estão equivocadas, como o próprio vídeo que a gente assistiu antes. Talvez eu esteja aí procurando pelo em ovo e eu só viajei na maionese. Talvez. É muito provável que isso tenha acontecido. Mas o que eu consegui perceber do filme foi que tinha uma questão muito relacionada ao próprio sistema, né, que principalmente no começo do filme é muito nítido, porque o filme começa com uma vaca morta, né? O filme começa com o moço lá, o vaqueiro, vendo a vaca morta e voltando para casa dele. Se não me engano, eram 12 vacas e 4 morreram. E aí ele vai e fala para a esposa dele que ele ia vender essas vacas e conseguir dinheiro para conseguir tentar um sustento, porque a seca estava muito pesada, estava muito extensa. Né? E aí quando ele aparece lá naquele lugar onde eles vendem os bichos, acho que é coronel. É coronel, não é? Eu lembro de ser o coronel, mas talvez tenha sido outra pessoa em uma posição de poder. E ele fala que aquelas 4 vacas que morreram, na verdade, não eram dele. As 4 vacas que morreram eram aquelas que eram de direito da pessoa, do vaqueiro. E ele vai lá e fala que é uma injustiça, não sei o que lá. E o coronel fala que a lei está do lado dele. Né? Ele fala assim, a lei está do meu lado, você está falando que eu sou ladrão agora? Né? E daí ele vai lá e mata o coronel. Eu não senti nenhuma dó do coronel, eu fiquei assim, muito feliz que ele morreu. Foi muito bom essa cena, eu fiquei gratificada. Mas deu para perceber um pouco que o que deu a ser entendido dessa parte é que é muito em relação à questão da própria pobreza, né? Porque aquela população do sertão, eles viviam numa condição de miserabilidade que, assim, era assustadora, né? E aí ele mata o coronel e ele vai buscar redenção, talvez, com o São Sebastião. E aparece aí a questão da própria religião, da própria questão de santidades, né? Porque daí, mesmo dentro da própria ideia de religião, né, você tem 2 figuras muito distintas de padre. Você tem o padre da igreja, que não gosta do São Sebastião, porque o São Sebastião está tirando os fiéis da igreja. Faz muito tempo que eu não vou na igreja, não sei mais, eu esqueci o nome de tudo já. Mas tira os fiéis e principalmente tira o dízimo, né? Porque a preocupação não é nem ter fiel, é não ter o dízimo no final do mês. E tem a própria figura do São Sebastião, né? Que ele vai, aquela pessoa que carrega aquele monte de gente, que fala assim que não, que a gente vai atravessar
atravessar a ponte, não, atravessar a montanha, que lá eles vão ter fartura, que lá não vai ter, o pobre vai ser rico e o rico vai ser pobre. Só que ao mesmo tempo, principalmente naquela cena da pedra, que o vaqueiro, ele carrega aquela pedra na cabeça, e eu ficava tipo, era uma penitência? Porque não me parecia ser uma coisa boa. Não me parecia ser alguma coisa, não sei. Essa parte eu fiquei confusa, eu admito, eu tive que assistir de novo e eu não entendi essa parte, mas assim, eu espero que alguém consiga entender e me explicar essa parte, por favor. Mas de primeira, eu acho que é muito nítido a própria história, ela gira muito em torno desses dois aspectos, né? Que é a pobreza e a questão da religiosidade. Mas assim, eu já falei muito, pessoal. Podem falar também, tá? Fiquem à vontade. A Tamir também assistiu, deixa ela falar. Ela tem que falar também. Eu não entendi nada. Ah, mas o que você entendeu, Tamília? A palavra está com você. Nada. Eu não tô fazendo graça. Tipo, eu não entendi nada. Eu vi a história e tal, mas eu boiei. Talvez com as outras pessoas falando alguma coisa eu consiga entender e consiga formular uma frase coerente, mas até então... O legal do Matheus é que ele tem um sistema que é tipo uma democracia autoritária, né? Ele aponta e fala você. É só assim para dar certo, ô Marcelo. É assim que eu faço na sala de aula, né? Eu sempre deixo que as pessoas se... Ah, quem quer falar primeiro? Fala você, fulano. É sempre assim, entendeu? Bom, vou falar um pouco aqui então para ver se a Tamir toma coragem, né? Porque, né? Você quer falar por último? Você quer ficar por último? Falar? Não sei. Não, pode deixar que eu falo, porque até lá a Tamir toma coragem, né? Não fica só tweetando sobre futebol e pode, né, fazer tweetando errado ainda, viu? Tweetando errado, que é pior. Ó, tem muita coisa a se falar, né? Primeiro que a escolha do filme pela gente aqui talvez não seja, por exemplo, talvez não seja meu filme favorito do Glauber Rocha, se for, dá para falar em favoritismo, né? Eu tenho uma atração muito maior tanto por Terra em Transe, que tem uma pegada mais política do Glauber Rocha, que ele sabia muito bem fazer naquele momento, né? Mas muito provavelmente eu gosto muito da Idade da Terra, talvez. Mas é que esse filme ele tem uma fórmula introdutória de começar a aprender a assistir cinema brasileiro, né? Essa é eu acho que é a primeira relação que a gente tem que discutir aqui. Porque cinema brasileiro é um gênero. Eu acho que isso é a primeira coisa que a gente tem que observar. É um gênero no mundo, né? Cinema brasileiro é estudado, é um gênero no mundo, estudado no mundo inteiro, só não é assistido no Brasil, né? Normalmente, cinema brasileiro no Brasil é assistido a partir do viés da Globo Filmes, né? Do cinema de comédia, e etc. Né? O maior sucesso de bilheteria do Brasil, Se Eu Fosse Você. Né? Não é o caso. O cinema brasileiro é um gênero. Né? E a complexidade do Deus e o Diabo da Terra do Sol, ela meio que demonstra uma linha de gênero criada, que é aproveitada e vai ser meio que o lastro de identificação da filosofia do cinema brasileiro, que é uma filosofia simbólica. O fato de não entender faz parte da estrutura cinematográfica brasileira, né? Obviamente, o cinema novo ele tem influências externas, né? Nouvelle Vague, obviamente, o realismo italiano, mas ainda assim é bem específico porque são filmes que trabalham justamente pelas suas dificuldades financeiras, né? Que trabalham alegorias e trabalham filosofia de imagem, estética do cinema brasileiro. Né? Não são filmes necessariamente que vão ter uma colagem, uma edição linear ou bem estruturada, né?
No próprio Glauber Rocha, se vocês foram ver o último filme dele, né, que é o Idade da Terra de 1980, é um filme que a proposta do Glauber Rocha é que ele seja assistido em qualquer ordem, né? Quando foi lançado o DVD do Idade da Terra, agora já na década de 2000, eles tiveram que tentar uma tecnologia de aleatoriedade para que o filme pudesse ser passado com cortes aleatórios a cada momento que fosse exibido, porque ele tem significados diferentes a cada vez que você passa. É complexo, sim, não é um filme de acessibilidade, apesar do Glauber Rocha ser um diretor que se preocupa em denúncia social, isso fica muito claro, né? Eu acho que isso não é dúvida para ninguém, mas não é o modelo de cinema mais acessível, não é nem de perto um blockbuster, não é nem de perto uma linguagem cinematográfica americana linear, e também não é a linearidade europeia, né? Muitos diretores foram influenciados por isso, né? Você vê aí Scorsese, Tarantino, sempre falando do corte de Glauber Rocha, né? Scorsese é um grande fã do Glauber Rocha, diga-se de passagem, porque é uma influência filosófica do cinema. É cinema teórico, não é cinema de diversão, né? É cinema teórico, de fato. Então, as análises a serem feitas do filme realmente são análises abertas, né? São análises abertas. São análises contemplativas, né? Então, várias questões a gente pode trazer para esse filme. Das análises que eu gostaria de fazer sobre essa perspectiva, eu pensei em algumas que eu sempre pensei a respeito desse filme, né? Esse filme é um filme que eu assisti muitas vezes, né, ao longo dos anos, e eu procurei ter algumas que eu tenho próprias, tem algumas que eu já desenvolvi de alguma forma, mas eu pensei em trazer uma análise mais... não vou falar superficial, porque não é superficial, mas ela é um pouco mais pacífica academicamente de discussão, né? Porque está nas próprias cartas do Glauber, de certa forma, essa recomendação, essa intenção, né? Porque, vejam, em breve a gente vai também assistir Vidas Secas, né? Vidas Secas do Nelson Pereira dos Santos, que ela vai ter um peso muito maior sobre a miséria, né? E esse sim vai ser um peso nos Vidas Secas bem influenciado pelo realismo italiano, pelo neorrealismo italiano, pela denúncia social. O Deus, o Diabo da Terra do Sol, ele não tem essa crítica tão bem estruturada, não é tão na cara. Ela tem uma crítica simbólica, isso faz parte da história do Glauber, né? O Glauber Rocha ele tem uma forma de contar interpretações desde o primeiro filme dele, que é o Barravento, que ele é um baiano e o Barravento é uma crítica ao candomblé. Isso é muito novo, né? Não a crítica à religião em si, mas a comportamento das pessoas segundo as formas de se estabelecer socialmente. Às vezes ele usa a estrutura religiosa, não contra a religião, ele é meio nietzschiano nesse ponto, mas para montar um arquétipo social. Então ele usa a estrutura de teologia para formar teologia política. E, necessariamente, no Deus e o Diabo Terra do Sol, que o próprio nome já revela, uma dualidade, né? Só que se a gente for parar para pensar essencialmente no título, a gente já vê a dualidade maniqueísta, do bem e do mal, de Deus e o diabo, só que é mais importante, talvez, a referência posterior do título, que é a referência ao sertão, né, na Terra do Sol. Porque a gente tem uma antípoda, mas tem uma antípoda localizada, né? Por quê? Porque o que ele está pretendendo aqui, o que ele está querendo observar é um peso mitológico. E esse peso mitológico, ele tem uma simbologia muito bem estruturada na teologia e na teologia política. Porque, como vocês puderam perceber ali na própria fala da Isabela, a gente tem um ensaio, uma provocação ensaiada num primeiro momento, para que o ato maniqueísta mau seja tido como um ato heróico. Isso é uma técnica cinematográfica muito utilizada, que vai ser utilizada nesse filme, claramente está sendo referenciada aos westerns americanos, né? Que é essa solidão, que é a justiça social. A grande questão aqui é que, a partir dessa referência do mal pelo bem, do mal justificado, a gente começa numa busca, numa crescente mitológica a respeito daquele casal. Então, se estabelece no Manuel e na Rosa um arquétipo mitológico.
Porque a grande temática dessa estrutura é a gente pensar sobre messianismo brasileiro. E messianismo brasileiro é uma coisa que é muito bem relacionada nesse filme, porque a religião está presente tanto no Sebastião quanto no Corisco. A religião está presente nos dois. Só que a leitura religiosa, isso propositalmente pelo Glauber Rocha, ela é uma versão deturpada da religiosidade estrutural. E é muito bem colocado, né? São algumas frases que você pega, né? O fato, e ali a pista é dada quando o padre diz que Sebastião é inimigo da igreja, porque a teologia do milagreiro Sebastião, ela é uma referência direta à teologia católica, só que por um viés brasileiro, e não é a teologia católica. Só que o roteiro faz um jeito para usar a profundidade filosófico-teológica da religião e perverter ela para falar, não é a mesma. Né? No discurso, num dos maiores discursos ali do Sebastião, né, que ele fala que o homem que é escravo do homem, né, o homem que é escravo do homem, e o pobre vai virar rico perto de Deus, e o rico vai virar pobre perto do diabo, no inferno, nas profundezas do inferno, é uma citação indireta e pervertida do elemento central do cristianismo. Né? É uma citação quase direta de 1 Coríntios. Né? É uma citação quase direta de 1 Coríntios, no capítulo 7, que vai ter basicamente essa citação, que vai falar sobre escravidão e sobre o pobre que deixa que agora não é mais pobre, só que pervertida. Porque na escritura paulina de Coríntios, o escravo, o doulos em grego, ele vai ser colocado como uma estrutura vocacional, ou seja, da clese, né, da estrutura vocacional, ou seja, Saulo que se torna Paulo, lembram-se disso? Saulo, o grande que se torna Paulo, apequenado, se torna escravo do Messias pelo chamado, pela clese. Ou seja, o escravo que Paulo diz não é o escravo do bem, do bem aqui como bem, como coisa, né? Mas sim é o escravo do chamado, aquele que se anula, né? O que se anula. E o pobre, né? O pobre que se torna rico, ele não é o pobre que se torna rico, mas é aquele que usa, né? Se a gente for fazer uma interpretação, né, determinadamente do grego, né? Que vai falar cromenoi, adak, katakramenoi, que é aquele que tem, que age como não ter, não fala que o pobre vai virar rico, mas aquele que usa deixará como se não usasse, aquele que não usa fará como se usasse. É uma antípoda de anulação. Ele pega essa passagem clássica para a teologia moderna e, na boca do Sebastião, ele perverte como uma realidade não mais etérea. Ele faz extremamente presente na Terra, extremamente humano. Né? O batismo do Corisco, pela outra vez, que ele se batiza com o leite de Maria jorrando nele, né? Protegido pela arca, né? Com a espada de Abraão, também é uma perversão própria dele do batismo de João Batista, que não usa essas referências. Ou seja, ele tem uma relação muito próxima com aquilo que seria o bíblico divino, real, aprofundado, numa versão totalmente humana. Mas é aí que é a sacada. Porque a dualidade de Deus e diabo não significa a nossa tendência natural de considerar que aquele território é um território infernal. A nossa tendência mais razoável é pensar no sertão, na vida do Manuel e da Rosa, como uma tendência do inferno.
Mas não. A tentativa e a ressignificação do roteiro em pegar profundidades, como nesses dois exemplos, mas em vários outros, da profundidade teológica e deixá-la humana demais, é claramente uma relação messiânica do purgatório. Porque tudo que acontece entre Manuel e Rosa são fontes daquela mitologia medieval do terceiro plano espiritual, onde você tem que passar pelas suas próprias dualidades até a expiação, né? Até a expiação suficiente, porque o purgatório é uma criação medieval, né? Não é uma presença bíblica, né? Ou seja, o purgatório é a religião sob a perspectiva do povo. E o purgatório nordestino do sertão é a perspectiva do povo brasileiro. Essa grande alegoria que a gente consegue encontrar aí muito bem. O messianismo brasileiro é a religião sobre a perspectiva do povo da auto-expiatório. Então a grande alegoria do sertão não é o sertão em si, é um purgatório. Isso se faz tão bem estruturado que ao final, né, que a gente discutindo, dá para discutir várias coisas, a gente tem ali, né, toda a punição que se passou até ali leva a uma salvação profética, porque o filme termina basicamente com a corrida e com o mar, né? A profecia do sertão vai virar mar, do mar vai virar sertão. E por toda essa estrutura que basicamente é fundada por antípodas, principalmente do Manuel, do Corisco, de Sebastião, tem dois personagens angelicais rondando aquilo. Um angelical puro e um angelical corrompido. Você tem dois personagens etéreos. Você tem a Rosa, em primeiro lugar, que é um personagem etéreo corrompido, que é uma figura muito clássica na analogia do purgatório medieval. O anjo corrompido que não sai do purgatório. O anjo corrompido que é o protetor, que é a ideia dos protetores do purgatório, que eles estão lá para proteger, mas se corrompem pela força da maldade humana. E ali nunca sai. Tanto que a Rosa não corre depois, ela cai. Ela é um anjo caído. A última cena do filme, na verdade, são duas cenas muito coincidentes. Quando quando o Manuel corre em direção do Messias, do Sebastião, ela cai e fica para trás e não participa daquilo. E no final, na revelação profética final, ela cai, ela fica para trás. É o anjo do eterno retorno, né, que estaria lá claramente no ambiente etéreo de proteção, de revelação, né? Só que interfere no livre-arbítrio o tempo todo, ela interfere no livre-arbítrio. Essa é uma relação muito mitológica, né, do medieval. Marcelo deve lembrar dessas poesias medievais que tem essa ideia do anjo se corrompendo no purgatório. Ela não pode interferir. A fala do Manuel para ela, do lado do Corisco: eu decidi tudo até agora eu vou te escutar. Né? Não, mas na verdade não. Na verdade, a ideia é que ela vai se corrompendo da sua eternidade em pequenos detalhes. O Manuel concorda no sacrifício do bebê. Ela interfere entendendo da loucura do Manuel e como ele não pode se curar daquilo. Ela é interferência, ela não deveria. Só que do outro lado, para provar para a gente a fragilidade da nossa eternidade, ou seja, a gente pensar no etéreo é já se contaminar com uma humanidade podre, é a ideia da Rosa, justamente porque o verdadeiro anjo etéreo está naquele John Wayne brasileiro, que é o Antônio das Mortes, que é a ideia perfeita da eternidade. Ele não julga. Ele só sente culpa. Ele não julga de forma nenhuma. Eu não o matei pelos 600 contos. Eu o matei porque seria o começo de uma guerra do sertão. Ele mata o santo e ele mata o demônio. Vai ter a continuação, entre aspas, desse filme, né? O Santo Guerreiro contra o Dragão da Maldade, que vai deixar isso um pouco mais claro. A sequência é um filme um pouco mais difícil que esse, mais simbólico que esse, mas excelente também, que vai revelar que a verdadeira estrutura angelical ali é o Antônio das Mortes. Porque a estrutura angelical ela não é parcial. Ela não é parcial.
E essa, daí sim, pegando a vertente da filosofia política do Glauber Rocha, o Antônio das Mortes é a verdadeira figura da justiça. De fato, o coronel, Isabela, o coronel aqui não colocado como uma figura militar, tá? O coronel aqui é como se fosse um título de um proprietário rural naquele momento, né? O coronel fala que a lei está com ele, né? É a força de uma lei humana corrompida dentro desse purgatório. Enquanto a lei, a função legal da justiça, se faz pela isenção moral do Antônio das Mortes. O Antônio das Mortes tem isenção moral. Ele não discute a moral, ele só discute a culpa. Ele é carregado pela culpa, assim como todo ato de justiça é carregado pela culpa, nesse purgatório. Enquanto os outros atos que têm uma grande carga moral, só tem para eles um banho de sangue, uma expiação, né, uma purgação de pecados. Né? E nesses detalhes a gente consegue perceber que todo filme é construído, até na sua parte técnica, né, a partir dessa dualidade messiânica. Né? Ou seja, esse etéreo, né, o etéreo se misturando com o terreno, né, essa teoria e essa frônesis se misturando nas imagens, principalmente do Manuel da Rosa. Né? A ideia de dois ambientes populistas, né? O populismo imediatista do cangaceiro e o populista da esperança, né? Do destino. Ele usa muito a palavra do destino, né? O destino é maior do que a morte, ele fala, né? O destino como conceito judaico, muito trazido depois pelo cristianismo brasileiro e mexicano, principalmente, né? Essa ideia desse destino e culpa, né, presente nessa estrutura, ou seja, dois populismos em duas questões diferentes, a antípoda estética, em que tem um teatral e um realista. O filme é extremamente feito com um procedimento teatral entre os atores. Né? A morte do Sebastião é extremamente teatral. Os takes dele são extremamente teatrais. Aquela primeira cena que a Rosa tá batendo farinha de mandioca, né? Fica ressoando o eco daquela farinha de mandioca e ele parado ali, né? Ele parado, cenas extremamente teatrais, mas em ambientes extremamente realistas. Não é um ambiente maquiado, é um ambiente de fato. Então é incômodo do real com aquele teatral, né? O próprio corte, né? O que é a morte? Uma das cenas mais incômodas nessa cena foi meio aplaudida e meio vaiada em Cannes, né? Que é a morte do Corisco, né? Aquela cena com aquele ambiente extremamente real e com ele girando, aqueles cortes que fazem o Antônio das Mortes pular de um lado para o outro, né? A música que mistura o popular e o lírico, né? O popular ali com a trilha escrita pelo Glauber Rocha, né? Naquele modelo, do outro lado, em cenas que deveriam ter uma cena mais popular, você tem as baquianas brasileiras, né? Do Vila Lobos, ou seja, todo filme é uma denúncia de oposição. Basicamente, é o Glauber Rocha falando aqui, você tende a ler esse filme sempre como uma oposição de bem e mal, mas no purgatório brasileiro, no messianismo brasileiro, no peso mitológico brasileiro, eu estou mostrando uma oposição à oposição. Isso aqui é um purgatório, onde se revela pecado e virtude até existir a salvação. E esse é um dos filmes mais esperançosos do Glauber Rocha, porque termina com uma caminhada à salvação. Né? Mas nem sempre a gente pode entender que a salvação, de fato, ela chega. Mas esse é um filme positivo do Glauber Rocha, apesar Meu Deus, se isso for positivo. Mas dele é um filme positivo. Se você for assistir o Terra em Transe, é uma catástrofe atual do Brasil, né? Então é um filme positivo, porque no final das contas o Manuel segue sozinho em direção à profecia. A Rosa fica para trás, né? Presa na humanidade moral dela. Corisco morre. O Antônio das Mortes segue vagando com culpa. E assim por diante. Né? Fernando, eu tenho... Na verdade, é uma das partes do filme que eu acho que mais me deixou, assim,
eu me questionei bastante foi em relação à questão do São Sebastião. Porque, assim, primeiro que ele morre. Eu particularmente, eu não esperava a cena dele morrendo, né? Que a Rosa mata ele lá na igreja. Eu não esperava aquela cena. Eu sinceramente, achei que ele ia até o final do filme. Mas, principalmente em relação ao São Sebastião, ele ser uma figura religiosa, né? Um ser religioso, né? Um padre, e ele utilizar dos fiéis deles, né? Que ele tinha bastante seguidores, mas principalmente do vaqueiro, o Manuel, alguma coisa assim. Eu sou péssima com nomes, mas o vaqueiro. E usar ele para fazer coisas que, assim, ao meu ver, não pareciam ser, assim, pensando numa dicotomia em bem e mal, não pareciam ser uma coisas muito legais, sabe? Por exemplo, entrar naqueles lugares e matar e dar tiro nas pessoas. A própria cena da pedra, dele carregando aquela pedra e aquele sofrimento dele carregando a pedra como se fosse uma penitência. E o que me fez me questionar muito essa própria questão da religiosidade que o diretor ele vai apresentar, né? Porque geralmente quando a gente vai pensar em figuras religiosas dentro de filmes, a gente sempre pensa nessa diferença muito clara entre bem e mal, né? Só que quando você entra no contexto do filme, né? No contexto que eu ia falar autor, no contexto que o diretor ele coloca a gente, na verdade você tem padres, você tem entes religiosos que, de acordo com os dogmas da igreja, talvez deveriam ser pessoas com condutas um pouco mais agradáveis, só que não é o que acontece. Então, eu percebi muito isso, né? Muito essa sensação de, tipo, você não tem certo o bonzinho e o mal, né? Por mais que você tenha figuras religiosas, por mais que você tenha posições, por exemplo, pessoas de uma miserabilidade muito, muito aparente, você não consegue perceber ao certo o que você entende como bem, o que você entende como mal, tipo, esse aqui é o bonzinho da história e irei torcer para ele. Como, por exemplo, aparenta ser no começo do filme com o vaqueiro, né? Porque também o vaqueiro, ao longo do filme, tem várias condutas que são inquestionáveis, né? Mas eu acho que, assim, só que o que me pegou no finalzinho mesmo foi a questão do padre morrer. Por que ele morreu? Porque, assim, eu fiquei me questionando, tipo, as 2 vezes que eu assisti o filme, eu fiquei, por que esse velho morreu nessa hora? Por que a Rosa matou ele? Então, assim, já que você assistiu ele umas 300 vezes, por favor, me dê uma resposta. Não é uma resposta tão fácil. Eu acho que o Marcelo consegue falar melhor do que eu nessa questão, principalmente porque, para mim, o Sebastião é a figura que mais traz para perto do Brasil sobre o messianismo brasileiro, porque para mim ele é uma representação de Canudos ali, né? Muito provavelmente ele representa o Antônio Conselheiro, né? Imagino. Né? Eu até falar isso aí para vocês, pelo seguinte, assim, cara, por exemplo, o Glauber Rocha, esse filme aqui, eu tenho que trabalhar com honestidade, né, cara? Assim, é óbvio que eu assisti esse filme, eu assisti uma vez só, e tem que ser honesto. Assim, eu nunca li nada sobre o Glauber Rocha. Eu nunca li nada sobre ele, nada. Eu vi os filmes. E vi esse filme aqui. Eu gosto muito desse filme. Só que por não conhecer a vida dele, e por não ter assim, nenhum tipo de pista sobre qual que é a finalidade que ele fez de cinema novo brasileiro, ou cinema brasileiro, a forma como ele trabalhou lá nesse filme, eu não consigo fazer uma discussão categórica sobre isso. Só que eu vi o filme, assim, eu pensei o filme numa perspectiva histórica. E com 2 coisas que ficou na minha cabeça quando eu vi o filme. Assim. Uma que vocês já colocaram aqui, que é a questão da alegoria, mas o outro também é a questão da fratura. Eu vou explicar o que eu penso sobre isso. Porque, assim, como eu não conheço nada sobre o autor, e só vi como telespectador sem
aprofundar nas teses dele, o que me parece que o Glauber fez? Ele procurou falar sobre o sertão de dentro. Para que fazer isso? Porque isso é uma forma, você pode estar equivocado, tá? Eu falei, abri minha fala dizendo que eu nunca li nada sobre ele. O que ele procurou fazer aqui? É construir o cinema nacional. Só que ele fala do sertão por dentro. Então, é claro que ele vai usar alegoria. Então, esse filme inteiro é cheio de alegoria. O que ele faz aqui? O filme inteiro ele evoca assim, vários momentos importantes, não são personagens, mas são momentos importantes da história do Brasil. Mas está no filme inteiro. Aí, para mim, quando ele faz isso, aí tem um problema, assim, não sei se não é um problema do diretor que estou dizendo, entende? É assim só que eu penso um problema no sentido de ser polêmico e ter várias possibilidades de análise. E quando ele faz essa forma, qual que dá a impressão para mim assim? Que ele quis se afastar do realismo. Esse realismo factual, ele se afasta. E parece que, assim, se você for ver os filmes brasileiros, antes dele, essa questão do realismo está muito presente no cinema brasileiro. Eu não sei se fez de propósito para romper com o cinema brasileiro, para criar algo novo, eu não sei. Igual vocês falaram aí, por exemplo, ele pega assim, ele busca no cordel, e quando ele usa o cordel, que é uma obra de arte, o que ele faz? Ele usa uma estrutura que, ao mesmo tempo, tem um aspecto real, mas também fantástico, né? E quando se faz isso, o que acontece? Você estabelece uma distinção, é como se rompesse, assim, para mim, uma distinção entre o mundo real e o mundo fantástico. Mas tem cenas do filme que, para mim, que é bem exemplar. Eu já vou chegar onde eu quero chegar. Essa ideia do Glauber. Pega aquela sequência onde o Antônio das Mortes ele aparece assim, atirando e matando os cangaceiros. É uma cena que toda musicada. E assim, é uma música que narra aquela história. Aí é impossível você não olhar aqui e não lembrar, por exemplo, das tragédias gregas. Porque isso é uma forma de você acentuar esse lado dramático da cena. Mas quando você, para mim, tá? Quando você acentua esse lado dramático, o que você acontece? Você cria um efeito, que é o efeito do irreal, da irrealidade. Mas tem coisas que eu vi na questão da história, que é assim, por exemplo, essas personagens. Lá tem o Antônio das Mortes, tem o Beato, o Sebastião lá, tem o Curisco, tem o Emanuel, que depois viu o Satanás. Olha só, isso aí, como está posto no filme, só da maneira como esses personagens são apresentados, de forma, para mim, é claramente alegórico isso. Só que, assim, ele extrapola assim, o aspecto singular dessas figuras históricas que existiam de fato no Brasil. Mas aí para mim, é um lado genial do filme. Por quê? Porque no espaço de tempo muito curto, o que ele conseguiu fazer? Ele conseguiu condensar um monte de personagem, levando em conta vários aspectos socioculturais do Brasil. Então, por exemplo, o Curisco lá. O Curisco, ele é ao mesmo tempo que ele é um personagem histórico, ele representa todos os cangaceiros. É claro que isso é uma referência ao Lampião. Deu para todo mundo perceber lá que isso é uma referência clara ao Lampião, ele mesmo cita isso. Então, o que tem aqui? Tem uma série de metáforas históricas que o que ele quer mostrar é o quê? Uma alegoria do Brasil. Mas aí tem uma ideia assim, que eu pensei assim, quando estava pensando no grupo aqui, assim. Porque assim, o que o Deus Diabo faz? Ele evoca Canudos, ele evoca Juazeiro, evoca o Padre Cícero, o Lampião, o Curisco, o Sebastião, o sebastianismo, né? Uma coisa meio assim entranhada na carne da cultura ibérica, né? Porque teve o sebastianismo em Portugal no século XVI, mas teve também lá em Pedra Bonita, lá no Brasil no século XIX, em Pernambuco, inclusive. E tenho certeza, eu não sei nada, tenho certeza que o Albert Rocha fez isso.
a Tamília aqui está com a camisa de futebol bem feia ali. O futebol também tem um sebastianismo às vezes, entende? Talvez o Matheus, aí, que seja mais antenado, ele vai saber. Quer maior sebastianismo, por exemplo, que os flamenguistas, que esperam o Jorge Jesus desde 2019, parece que nunca volta e retorna, e assim, uma figura sebastiânica. O sebastianismo rubro-negro é o Jorge Jesus. Então, assim, então, no filme ele traz muitas essas questões que estão entranhadas na carne do brasileiro. Então, o que ele faz? Ele interpreta lugares, personagens, essas situações que são importantes da história do Brasil. E ele faz isso que eu achei legal, eu acho muito legal o filme. Ele evoca isso por meio de metáfora. Por exemplo, quando o Sebastião aparece na tela lá, é claro que tem assim, uma relação de semelhança e diferença também entre o Antônio e o Conselheiro. Tem esse lado dos outros líderes messiânicos que foram aparecendo. Então, o que são isso? Cara? São metáforas de imagens, são alegóricas, que na verdade, passou vários momentos da história do Brasil para um país. E o Antônio das Mortes, ele é alguém que é uma figura na cultura nordestina, que a gente pode assim, associar ele, por exemplo, à figura que matou Lampião, que é o José Rufino. Então, isso é uma alegoria de todo mundo que matava os cangaceiros. Pode ver lá que o Corisco, quando ele está possuído pelo Lampião em transe lá, o que ele fala assim? Ele fala assim, ora ele fala, parece que é ele, ora parece que é o Lampião. Então, assim, o Glauber mostra muito bem essa relação assim, de personagens históricas, concretas, nessa realidade, nessa metáfora, mas que acabam, nesses personagens, acabam fazendo o quê? Eles acabam mostrando, ou sei lá, não sei, representando aí qualidades dos cangaceiros do sertão. Então, a morte do Corisco, do Lampião, os episódios do Sebastianismo brasileiro em Pernambuco, lá em Pedra Bonita, ou de Canudos, então, aquela própria figura do matador de cangaceiros, do Antônio das Mortes, eles acabam, na verdade, falando que ele consegue condensar uma série de situações nesses personagens. Então, assim, eu acho que brilhantemente ele consegue fazer uma distinção entre uma questão irrealista e uma questão fatual. Então, assim, aquele massacre dos beaços na escadaria do Monte Santo lá, como está no filme, aquilo é uma metáfora, claro, que foi a chacina do Canudos. O próprio sacrifício da criança lá, né, foi uma coisa ligada a uma coisa muito famosa na história, que aconteceu em Pernambuco, em Pedra Bonita, ligado ao sebastianismo do século XIX brasileiro, essa espera do Salvador, daquele que vai conseguir reunificar e liderar o povo. Então, assim, por que eu falo isso? Assim, porque como eu não conheço o Glauber, não sei o que ele escreveu, assim, não sei nunca vi uma entrevista dele assim, falando sobre as intenções do filme, tem um ponto-chave da história para mim aqui. Porque o que ele faz? Para mim, esse filme que ele fez aqui, talvez, estou especulando aqui, hein? Vocês são especialistas, me criticam depois. Esse filme aqui é uma tentativa de reinvenção. Ele quer reinventar uma realidade. Entende? E fazer uma crítica, inclusive, aos intérpretes do Brasil. Talvez uma desconstrução dos principais intérpretes do Brasil, que é o Euclides da Cunha. Entende? Ele vai desconstruir o Euclides da Cunha nesse filme. Porque, assim, o que ele faz? Ele está narrando uma história do Brasil aqui. O filme ele não está preocupado em mostrar só o que é real, mas tem um processo de identificar os personagens reais aqui. Só que o que o Glauber faz? Pode reparar, ele recria os personagens. Ele recria na alegoria. Então, o que ele faz? Ele parte da ideia de pensar um fraturamento daquilo que está posto ali no sertão. Então, o que acontece? Isso é muito claro assim, para quem estuda lá o Nordeste brasileiro, e principalmente as situações de pobreza, seca, sertão, que tem narrativas cruzadas e que são antagônicas para pensar o Nordeste. A situação. Tem correntes que trabalham com a ideia, por exemplo, produzir uma narrativa, vamos dizer assim, fica mais fácil. Mais fácil não, para ficar mais fácil para mim, tá? Eu vou tentar entender o que eles falam. Tem narrativa assim, que constrói a ideia de um sertão como um lugar distante, difícil de viver, que é muito pobre, não é isso? Mas isso não traz a ideia do não civilizado? Procura estabelecer a ideia de que aquilo que deve ser vencido
aquilo deve ser superado. Como é que o Brasil, como é que a nação tem o seu êxito? Na superação desse não civilizado. Mas essa não é a única narrativa para pensar essa realidade. Porque se você pensar a história do Brasil, outros pensadores, outros movimentos de pensar o Nordeste, o cangaço, o sertão, aquela realidade difícil, eles têm uma ideia edificante do que o sertão é. Inclusive, assim, parece engraçado isso, mas não é, que pensar até a ideia de um arcaico idealizado. Até para dar uma conotação daquilo que é particular, que é muito próprio dessa identidade nacional. No caso, essa é uma identidade que é própria deles ali. Então, o sertão, muitas vezes, essas narrativas são diferentes para se pensar no Nordeste, ele aparece como o contraponto daquilo que é ideal. É aquilo que revelaria, por exemplo, o contraditório ou aquilo que é diferente do que está no presente civilizado que a gente pensa. Então, quando eu vejo o filme assim, aí sem adentrar no pensamento do cineasta, tem uma questão polêmica, porque o camarada que vê isso de uma forma meio despreocupada, ele pode chegar, inclusive, a criticá-lo, a criticar a forma como mostrou isso. E talvez diminuir o filme, porque daí pode levantar essa hipótese, uma hipótese, por exemplo, deixa eu pensar aqui, uma hipótese que leva em conta, por exemplo, de que o cineasta trouxe a ideia do Deus e do diabo para estabelecer uma ideia de nação, por exemplo. Uma ideia de nação, mas que, assim, que deve ser compreendida no sentido de busca, de construção de um tipo de nação. E aquilo ali é um exemplo negativo. Então, porque aí o ideal de nação porque, assim, quando eu vejo os intérpretes do Brasil, qual é a ideia que traz em alguns deles? Assim, que essa ideia de nação é como se ela fosse uma projeção que deve ser percebida num momento histórico determinado, por exemplo. Basta ver a maneira como se concebe os Estados nacionais, né? Estados nacionais modernos, a ideia daquilo que norteia os princípios do que é civilizado não é. A necessidade, por exemplo, de você, para isso, ter que pacificar o Estado, controlar as diferenças, controlar as relações sociais que são antagônicas, são diferentes. Isso é perigoso porque ele forma um ideal de boa sociedade, não forma? Então, esse é o perigo, porque o ideal de nação tem uma pressuposição aqui de que existe uma ideia de modernidade e civilidade, mas não uma coisa assim, despreocupada, mas uma coisa que tem um objetivo, né, que é, de fato, conduzir uma imagem do sertão como algo que deve ser vencido. Entende? Superado. Então, assim, muitas vezes uma interpretação como essa dá a ideia de que é possível pensar esse filme, por exemplo, O Deus e o Diabo, entre aquelas obras que contribuíram para o processo da civilização da nação, por exemplo. Para eliminar a violência, mostrar a necessidade, por exemplo, de ter esse controle que é centralizado. Entende? Então, essa perspectiva, assim, é uma questão complicada, porque o sertão seria construído ou pensado como uma alegoria também, né? Uma alegoria, mas que alegoria que é essa? Uma alegoria que você tenha aquelas relações que são arcaicas, que não permite a civilização. Mas, como, assim, eu vi o filme uma vez só, tá? Não vi mais de uma vez. Mas é por isso que eu falo que é a questão da fratura que veio na minha cabeça, assim. Porque, assim, o que o Glauber ele quer mostrar no filme? A interpretação minha, tá? Não sei se eu estou correto. Vocês veem que vocês pensam aí também. Assim, a impressão que dá é que ele quer mostrar a imagem de uma nação fraturada, destruída. Então, o que eu tenho aqui? O que ele mostra lá, assim, quando você vê toda aquela maneira como até essa dificuldade de você até encaixar cenas e perceber lá, assim.
é uma forma, deixa eu pensar assim, tudo isso para dizer o seguinte, para mostrar como que esse cineasta aí para mim, se for isso, ele é revolucionário. Porque daí, qual que é a ideia dele? A ideia dele é retirar o Canudos daquela existência do fato, da empiria, do que aquele lugar existiu de fato, mas converter numa alegoria, que é o que mostra no filme, mas uma alegoria que passa a representar as lutas, né? As lutas daquelas comunidades que estão autônomas, desafiar a relação de poder, por exemplo, desafiar essa relação de poder entre aqueles que são diferentes naquele momento da história, entende? Por isso que me parece que a ideia dele ali é dar uma ênfase muito grande nesses movimentos messiânicos. Então, o que ele faz aqui? Ele é uma construção alegórica no filme, aí para mim é algo meio revolucionário da arte, que é possibilitar, assim, problematizar e ver com complexidade essas revoltas que vão acontecendo, mas não é qualquer revolta, de qualquer forma, é uma revolta enquanto resistência. Você faz isso aqui, qual que é a ideia dele? A ideia dele é falar assim, olha, o Euclides da Cunha foi legal, tal, foi muito bom o que ele fez, um ótimo cientista, objetivo, descreveu muito bem as coisas, só que o que o Glauber faz é reinventar o Brasil. Ele reinventa o Brasil por meio de uma alegoria. E se ele fez isso, é muito mais complexo para fazer uma reflexão sobre isso, inclusive para dar sentido às revoltas que teve ali. Porque você tem que dar sentido à revolta camponesa, ao messianismo, ao cangaço, aconteceu com o Lampião lá, esses jagunços, compreender aquilo que vocês mostraram, esse aspecto religioso popular. Então, se ele de fato fez isso, essa era a ideia dele, se isso está na cabeça dele, aí para mim é um filme revolucionário. Agora, eu não sei se essa que era a ideia dele, quando ele fez tudo isso. O que eu pensei nesse aspecto histórico, assim, porque daí é muita porradaria, entende? É muita porrada aí nos intérpretes do Brasil por meio do cinema. Aí eu acho que é mais interessante ver o filme, pelo menos foi o que eu vi assim, nessa única vez que eu vi o filme. Mas eu teria que, igual eu falei, assim, eu tenho que ver lá o que ele escreveu, não sei se tem. O Fernando citou carta aqui, não sei se tem carta dele, essas entrevistas, tem que ver isso aí, qual que é a motivação lá dele. Em uma das cartas, Marcelo, ele fala, inclusive, isso é uma discussão que eu já vi, que ele fala, inclusive, dessa ideia dele de, pela imagem, pela estética, reescrever o Brasil, né? E, na verdade, eu vou corroborar com isso que você está falando, né? Que você fez análise muito precisa dessa ideia. Que sim, é uma discussão, isso é uma discussão clara, mas eu vou fazer aqui por meio de uma citação, não minha, eu vou citar um trecho de 3 minutos de um outro filme aqui, também do Glauber Rocha, uma continuação da história do Antônio das Mortes, é só um trechinho, são 3 minutos, que é um trecho muito importante que vai fazer essa representação dele de reescrever, aqui ele está contando basicamente que isso é uma representação de uma reescritura de um povo, de uma realidade sertaneja nordestina não só nordestina, mas toda a realidade sertaneja em geral, né? Eu vou pedir aqui para vocês que eu vou fazer essa citação aqui. Sede. Dona Santa, eu já andei por mais de 10 igrejas. Não tenho santo protetor. Mas eu juro que eu só vim aqui para saber se era verdade. Se existia cangaceiro mesmo. Pois eu pensava que Curisco tinha sido o último. Mas eu não quero mais matar. E se eu matei seus pais, seus avós, seus irmãos? Me perdoa, Dona Santa. Quem mata o irmão é jogado no fundo do mar. Vá embora, Antônio, e cruze os caminhos de fogo do mundo.
pedindo perdão pelos crimes que você cometeu. Olha aqui, Antônio das Mortes. Olha as provas da tortura. Eu peguei um pau de arara e fui pensando em um dia ficar rico. Aí quando eu cheguei em Minas Gerais e logo escravo me achei, me venderam pra serviço nas matas do Mato Grosso. Só os fortes se aguentavam e os fracos se rendiam. Veio a raiva e a saudade fui, desandei lá pra Bahia. Chegando em Juazeiro eu vi, chegando em Juazeiro eu vi um velho vendendo a filha por 5 contos de réis. Aí eu roubei ela e fui sertão adentro até o confim das Alagoas. Quando eu vi ele chegando, eu disse: vem os ajudantes da miséria, e desenterrei as roupas da minha avó e dei pra ela, e pra ele eu dei o nome de Coirana, a cobra venenosa. E saímos errante pelos caminhos, pelas pelas, pelos lixos, recolhendo os infelizes. Quem mata o irmão é jogado no fundo do mar. Vá embora, Antônio, e cruze os caminhos de fogo do mundo, pedindo perdão pelos crimes que você cometeu. Contextualizando, deixa eu abrir a câmera. Contextualizando, nessa segunda parte, né, no Santo Guerreiro contra o Dragão da Maldade, vem uma carga muito mais clara em alguns pontos que o Marcelo está falando, porque fica um pouco mais claro que a ideia do Glauber Rocha não é só reescrever ficcionalmente, mas também uma ficção real sobre um novo ponto de vista da história do Brasil, não contado por aqueles que não são eles. Ele tem muito a lógica do testemunho, né? Então, teve uma discussão até, inclusive, que eu vi, que muita gente, um estudioso sobre ele falou que, enquanto muita gente acha que o Tarantino reescreve a história, né, e é uma forma de reescrever a história que faz sentido dentro do modelo histórico, que o Glauber Rocha estava fazendo isso em 74, com isso, reescrevendo, não ao mesmo tempo que por analogia, por todos esses pontos que o Marcelo falou, mas reescrevendo da forma como ele entende que deveria ser contada, né, de forma interna, né? Os personagens dele sempre estão ligados a quem conta ser aquele que testemunha. Isso fica muito claro nos discursos dele, Marcelo, que normalmente ele reclama dos historiadores, dos estudiosos, dos acadêmicos, que contam a história por uma perspectiva científica e não sensível sobre aquelas pessoas. Ele muitas vezes no livro dele ele fala sobre, ele fala que não se importa quem é Antônio Conselheiro, mas quem que era um beato, que não se importa quem que era o Lampião ou o Corisco, mas se importa quem que era
um terceiro cangaceiro que entrou, quem era um coiteiro ali do meio, né? Que você coloca muito claro e determinadamente é a intenção. A intenção não é reescrever só de forma simbólica e ficcional, mas reescrever a partir do ponto de vista de como deveria ser, como é e como deveria ser, né? Dessa forma. Dá para ver assim, dá para imaginar assim, como eu falei, não conheço o autor com profundidade, né? Mas dá para ver essa crítica clara aí, porque assim, qualquer ideia que ele mostra, assim, não estou dizendo que outros da história do Brasil não fizeram isso, mas não fizeram pela arte, né? Mas há um problema nos sertões aqui. Ninguém é capaz de negar, por exemplo, o que o Cruz da Cunha fez, a sua categoria descritiva, objetiva e científica. Ninguém vai negar isso é impossível. Agora, é um manifesto preconceituoso entre Canudos e República, né? Entre Canudos e civilização. O que o Cruz da Cunha consagra na história do Brasil é isso. O que ele fez no filme é o contrário. Ele faz no filme aqui é o contrário disso. Só que ele faz pessoas agonias. Achei bom isso aí, cara. Mas, enfim, é isso. Tem que dar uma saidinha agora, hein? Tem aula agora às 7h30. Acho que a gente vai ter que encerrar, né? Acho que é melhor a gente encerrar, né, Marcelo? Acho que já deu. Beleza. O próximo encontro nosso, daqui a 2 semanas, Tamir, por favor, de forma comportada, tá? 26, né? 26 de março. 26. Qual que Eu tenho mais 5 camisetas dessa, professor. Uma é diferente da outra. Meu Deus do céu, Tamile. Se eu comprar mais duas, já dá para todos os encontros do semestre. Isso. Se comprar mais 2, aí você pode fazer pano de chão uma vez por semana. Ou você podia comprar livro, talvez. Não, eu compro, professor. Mas dá para comprar mais, né? Mas o pano de chão eu uso um do Palmeiras. É porque essas camisetas é muito caras. Pelo amor de Deus. Gasta coisa mais útil. Ai, Tamile, pelo amor de Deus. Aí já discorda a Isabela. Assim, tem coisas que é sagrado, você não pode questionar, Isabela. Isso aqui é um pode sim. Me respeita. Você pode ter respeita a minha história. Você pode ter um distanciamento quanto à expressão camisa do sagrado e da religião. Lógico, verdade. Agora, você não pode só fazer que me faltava. Agora, assim, essa visão depreciativa você não pode ter. Não, eu fico espera, Isabela, que daqui a pouco vai estar o Tamile e o Marcelo de sapatênis também. É o próximo. Verdade, era só o que faltava. Era só o que faltava. A camisa de time e o sapatênis. Daí eu fico. Não, aí também não, né? E vai faltar, sabe o quê? A caneca de cerveja do time também. Faltou isso. Você acha que não tem? Né? A cara do Marcelo tem. O pior é que a Tamile tem, inclusive da faculdade de Direito, que torna a situação muito mais grave. Devo ter umas 12, eu acho. Nossa Senhora. Gente, pelo amor de Deus. Mas tudo bom, vamos lá. Semana que vem, na próxima é que filme, que eu nem sei. Boa pergunta. Vida Sex. Uma estrutura mais realista, menos simbólica disso que a gente discutiu hoje. Deixa eu perguntar, esse filme é baseado no livro ou nada a ver? Não. Tem livro. Não, qual? Vidas Secas? O Vidas Secas é uma releitura do livro. Pessoal, vou nessa, hein? Grande abraço para vocês aí. Deixa eu tomar aguinha aqui, tem aula daqui a pouco. Boa noite. Grande abraço, até a próxima, pessoal. Falou. Tchau.